Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Conexão 21, diretamente da Casa de Inovação, no campus da PUC. O papo hoje é com a professora Jaqueline, do Departamento de Biologia. Olha, gente, é imperdível. Curte aí. Olá pessoal, mais um Conexão 21 diretamente aqui da Casa de Inovação na PUC Rio. E olha, um super convidada hoje, professora Jaqueline. Professora, obrigado por estar aqui participando com a gente, ensinando e compartilhando essa experiência que você tem. Olha, a gente combinou e eu pedi para você não responder, que seria a primeira pergunta do programa. Qual é a diferença de ecologia na cidade e ecologia da cidade? Todo mundo quer saber. Tá. Então, a ecologia na cidade é a gente tentar entender como os aspectos do que seria um ambiente natural estão respondendo a uma matriz urbana com um forte fator antrópico, né? Então, como é que os animais e as plantas respondem a essas mudanças, porque a gente faz mudanças significativas nesse processo de construção das cidades. E a ecologia da cidade é como a gente pode melhorar a ambiência dessas cidades para uma diversidade, né? Porque a gente está aqui ocupando um espaço que também pertence a outros seres vivos. Então, assim, como é que a gente consegue estabelecer, pensar essas cidades de uma maneira mais harmônica dentro dessa diversidade. Menos inclusiva, né? Isso. É lógico que isso requer a interdisciplinaridade, né? Não é uma linha exclusiva de um grupo, tem que estar associada aos arquitetos, tem que estar associada aos engenheiros. Então, a gente repensar as cidades requer um olhar que é multidisciplinar nesse sentido, aonde esse olhar biológico entra como mais uma fonte de informação para se pensar a cidade. Então, eu acho que mais do que nunca a gente vive um desafio do trabalho de equipes multidisciplinares pensando esses espaços. A ecologia na cidade a gente faz dentro da biologia, tentando entender a resposta dos organismos a esses fatores. Mas como repensar a cidade é um ato multidisciplinar. Um ato multidisciplinar, exatamente. E uma coisa que a gente muito comum hoje em dia, você vê que determinadas atividades, que antigamente eram atividades só, não, vou construir um prédio, ou qualquer coisa, ou algo. Vai lá, tem um engenheiro soberano naquilo. E hoje em dia você tem toda uma questão aí, tipo, tem um engenheiro para fazer toda a obra em si, mas tem todo o impacto que aquilo causa, não só no ambiente, mas também nas pessoas, na sociedade. Então, é como você falou, todos esses projetos, mais e mais, eles acabam tendo uma visão multidisciplinar e com vários fatores influenciando isso daí vamos dizer, na vida biológica, né, na biologia do sistema como um todo, faz toda a diferença ter essa visão, né, professora? Sim. A gente precisa entender que a gente necessita de recursos, esses recursos são oriundos de outras espécies. E como é que a gente faz para mitigar esses efeitos? Porque isso tem também um efeito rebote para a gente, né? Questões de saúde, a própria questão da alimentação. Então, tudo isso faz parte desse processo de como a gente está vendo essas cidades, né? E quando a gente fala da ecologia da cidade, tem isso. E a ecologia na cidade é quando a gente pensa de fato assim, o que a gente pode fazer junto de um arquiteto, junto de um engenheiro civil, pensando em repensar talvez alguns desses espaços urbanos, né? Aqui na PUC a gente tem feito esse
esforço conjunto, né? A própria casa de inovação, é isso, né? Isso. Assim, é uma construção nova na PUC, mas muito inserida dentro desse ambiente. Né, refletindo essa questão, né? Com materiais que são renováveis e uma série de coisas que estão ligadas a esse conceito, né? E como é que, professora Jaqueline, dentro do curso hoje de biologia, como é que é a abordagem da turma? Você estava falando assim, pô, que arrogância, né? O estudo da vida. Mas no final das contas é isso, né? De alguma maneira você tem que ter fascínio, né? Pela vida e tem que ter fascínio pelos seres vivos de uma maneira geral. A gente sempre brinca com os alunos que às vezes eles chegam já com uma meta estabelecida, né? E a gente fala, abre o coração para você se maravilhar com o todo e depois pensar, porque é normal que a gente tome uma linha, né? Mas abre o coração porque, na verdade, a gente está falando de interações e o bom funcionamento de um ecossistema depende do funcionamento de todo mundo junto, né? Tem uma noção do que a gente vive nas ideias hoje, né? Da economia, a gente estava falando mais cedo, né? Que é o coletivo, o funcionamento. O bom funcionamento do todo depende do bom funcionamento de interações entre espécies. E é por isso que o desafio das cidades é tão grande. Porque a gente precisa fazer com que nas cidades essas relações, vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, mas sejam mais harmônicas, sejam mais colaborativas. A gente tem usado muito esse termo na biologia atualmente, a colaboração. E a gente tem entendido cada vez mais que o funcionamento das comunidades vegetais, que é mais a minha área, funcionam em cima de colaboração. E, professora, a gente estava falando aqui um pouquinho antes também, gente, olha só, a gente já tinha feito uns 2 ou 3 conexões 21 antes de ligar as câmeras, mas você estava conversando comigo um pouquinho sobre o conceito da fenologia, não é isso? Que é a minha linha de pesquisa. Como é que é essa linha de pesquisa aí? Dá uma palhinha para a turma. A fenologia, são ciclos biológicos que se repetem, né? E aí a gente tenta entender o quando e o porquê desses ciclos biológicos se repetirem. Você tem fenologia de plantas, tem fenologia de bichos, né? Nas plantas a gente fala a mudança na aparência ou a migração, né? Por exemplo, de aves, são aspectos de quando isso ocorre e a gente tenta entender o que está por trás da ocorrência desses eventos, tentando explicar quais são os estímulos, os gatilhos que levam a essas mudanças, né? Eu trabalho com fenologia de plantas e a fenologia de plantas ela está no nosso dia a dia. No contexto da cidade ela aparece ainda como uma nova frente de estudo, porque como as cidades naturalmente têm temperaturas mais altas, têm condições ambientais com bastante alteração, as cidades têm se tornado grandes laboratórios a céu aberto para a gente entender a resposta fenológica das plantas frente às mudanças climáticas. Mas determinada planta dentro da cidade é de uma forma, inserida num outro contexto é de outra. Isso depende da planta. Existem plantas que vão ser muito resistentes, tem outras que têm muita rusticidade. Então, assim, a gente não tem uma resposta única para todos os indivíduos, simples, porque existe aí uma variedade, né? Legal. Em ambientes tropicais, essa variedade de padrões fenológicos é muito grande. Em ambientes temperados, essa variação da fenologia é menor, mas em ambientes tropicais, a gente tem espécies com padrões muito diferentes. Graças a Deus, né? O nome disso é diversidade. A gente sempre pensa diversidade quando a gente pensa em espécies, né? Riqueza de espécies, mas a diversidade ela tem outros níveis para a gente entender e a riqueza de espécies reflete em parte essa diversidade de outros níveis no entendimento quando a gente fala em funcionamento. Então a fenologia nos ambientes urbanos ela tem se mostrado como uma boa ferramenta para a gente tentar entender a resposta de algumas espécies frente às mudanças climáticas, por exemplo, né? Aumento de temperatura, as cidades são naturalmente mais quentes, tem uma menor infiltração de água no solo, então elas se tornaram esses grandes laboratórios a céu aberto, né? Então é mais a gente sempre pensa assim, não é só um lado negativo, a gente tem nas cidades um aliado para a gente entender também um pouco de como melhorar a situação. A gente tem que ser otimista em relação a isso. Tem uma condição diferenciada ali. A gente tem que ter um olhar otimista, né? Então, assim, não é só o fato das cidades serem ambientes antropizados. O que a gente tem a aprender para poder
modificar, melhorar. Melhorar, eu nem digo modificar, eu acho que a gente vai ter também, a gente tem um desafio, que isso não é da minha área não, tá? Tô me metendo aqui de... Tudo bem. O pessoal da arquitetura que depois pode melhorar isso, eu acho que é até muito bacana, porque tem um pessoal com uma fala muito bacana em relação a isso, que é a gente repensar os espaços e a gente vai ter que conservar parte do que existe, mas como é que a gente pode, em cima do que existe, repensar, né? Pensar em novas estruturas. E harmonizar, né? E harmonizar, exatamente. Professora, e como é que é o desafio de, enfim, ter uma linha aí de pesquisa assim tão bacana e está misturando aí com a experiência de sala de aula? A gente estava falando que não é só na biologia, se dá aula também para outros cursos, isso daí deve ser... essa diversidade deve ser muito estimulante. Eu, quando fui contratada aqui na PUC, a pessoa me perguntou assim, você é uma pesquisadora que dá aula ou você é uma professora que faz pesquisa? Eu tenho uma avó professora rural, eu fui alfabetizada numa escola rural e minha avó se desdobrava dando aula, só que eu tinha no quintal da casa uma escola particular para mim, quando os alunos iam embora eu tinha um quadro, então eu brincava muito de dar aula, né? Então eu brinquei muito de dar aula e a gente é forjado desse jeito. E eu gosto da sala de aula, eu brinco que é meu palco, assim, sabe? Eu gosto muito da sala de aula e a sala de aula tem um desafio, porque ela é um desafio de você estar sempre aprendendo, porque o aluno, a primeira vez que eu fui dar aula, primeiro semestre, e até hoje às vezes, toda primeira turma você tem um frio na barriga, porque podem... Tem uma apreensão, né? Não, você vai receber perguntas muitas vezes que a gente não sabe tudo, né? E eu, a primeira vez que eu fui dar aula, eu fui responsável por uma disciplina, eu ficava pensando nas perguntas que os alunos podiam me fazer, porque eu achava que eu tinha que ter uma pronta resposta para todas elas. Hoje em dia a gente já sabe que não é exatamente assim, muitas vezes a gente vai desenvolver o raciocínio lógico junto, vai pesquisar aquilo para trazer numa próxima aula, vai trabalhar aquilo junto. Mas para mim é satisfatório essa coisa das perguntas, porque me fazem pensar diferente. A gente tende a ter um pensamento muito linear. E a sala de aula te faz pensar diferente, te faz sair da zona de conforto para pensar de outra maneira. Eu dou uma disciplina... Uma pergunta fora do script faz você refletir. Né? Porque você fala, nunca tinha pensado por esse viés, por esse aspecto. Né? Aí algumas vezes eu falo, mas será que isso poderia ser isso? Mas eu tenho que olhar melhor, eu não sei se é exatamente isso. Então tem isso que é um primeiro grande desafio, que é muito legal. E essa coisa da gente ter alunos de outros cursos, aqui na PUC tem algumas modalidades, né? Os alunos têm um grupo de disciplinas eletivas, eles podem escolher disciplinas de diferentes cursos para dar um perfil na sua formação. Eu dou uma disciplina de biologia geral e às vezes eu recebo esses alunos de outros cursos e é muito gratificante porque ali eu tenho realmente que sair completamente da zona de conforto, porque eles vêm com demandas muito distintas. Eu tenho um olhar totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu estava dando uma disciplina, que nem foi essa não, foi uma outra disciplina, e veio um menino da engenharia de produção. E eu fui falar sobre riqueza de espécies. E ele falou para mim, eu nunca pensei em riqueza nesse sentido, eu sempre pensei em riqueza monetária. Eu falei, a gente fala, ele falou, vocês falam de riqueza de um jeito com a boca tão cheia quando falam de riqueza de espécies. E aquilo para mim foi assim, né, chocante, porque eu nunca tinha pensado. E eu falei, não, é riqueza. Eu falei, tem valor, também tem valor econômico, porque isso está ligado ao nosso dia a dia. Nós dependemos de outras espécies, né? Então, assim, a gente às vezes não saber o valor que as coisas têm. Exato. E a sala de aula é onde a gente se renova, eu acho. Assim, para mim é um lugar de muita renovação. E eu acho que, tanto para o professor, claro, mas para os alunos também, principalmente, é um momento ali de você provocar, né? De você... Esse seu aluno que veio de engenharia de produção, certamente você mudou a forma dele pensar. Não que ele concorde com você ou não, mas ele enxerga as coisas de uma forma diferente agora. E talvez tenha agregado outro valor às possibilidades de riqueza do que ele estava mensurando, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, pessoal, aqui no Conexão 21, já é uma tradição, o tempo passa muito, mas muito, muito, muito rápido quando o papo é bom. E não poderia ser diferente aqui com a professora Jaqueline. Professora Jaqueline, infelizmente estamos chegando ao fim,
Mas isso significa uma coisa, que a gente tem que também provocar a Carla para ela fazer uma outra sessão e você voltar aqui para falar mais com a gente. Com todo prazer. Professora Jaqueline, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado aqui com a gente. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full-commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc e Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.